sistema prisional tem esse nome não é por acaso. Essa é a principal função, manter pessoas detidas de maneira provisória ou por conta de uma condenação criminal. Mas ainda há uma segunda função, tão importante quanto a primeira, é a de ressocialização do preso. Nosso estado, Santa Catarina, por exemplo, tem hoje quase 27 mil detentos. Mais da metade são de pessoas com idades entre 18 e 29 anos. É uma população carcerária relativamente jovem. Muitos, quando ganharem liberdade, ainda terão a vida inteira pela frente. Mas o que, na prática, o poder público tem feito para ajudar nesse processo de ressocialização do preso? Esse é o tema do nosso programa de hoje do Conexão Justiça. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Conexão Justiça. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Meu nome é Francis Silvi Rodrigues e hoje eu recebo aqui como convidados a desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, que é coordenadora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional aqui do Estado, e o secretário de Administração Prisional e Socioeducativa, Edemir Alexandre Camargo Correia. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou começar já com uma reflexão. Esse ano nós estamos em campanha eleitoral, né? E muitos candidatos fazem promessas, né, relacionadas à segurança pública, voltada, vamos dizer assim, relacionada à porta do presídio para fora. Promessa de mais viaturas, mais efetivo, de mais reaparelhamento da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas pouco se fala, ou quase nada se fala, relacionado à porta do presídio para dentro, né? Questão de estrutura, questão... E isso volta um pouco eu faço relação um pouco com o nosso tema do programa hoje. A gente tem que começar a tratar a ressocialização do preso mais como uma questão de segurança pública. É um prazer estar aqui, mas dessa afirmativa, eu penso que nós temos um longo caminho a traçar, nós temos um histórico que a gente tem que visitar, que sempre foi uma parcela da população esquecida. Porque nós temos toda uma carga de preconceito, nós temos todo um mundo à parte que envolve o sistema prisional e envolve aquele que usufrui do sistema prisional. Por quê? Porque a sociedade como um todo, e aí a gente vai adentrar numa questão mais sociológica, uma questão que envolve costumes também, ela rechaça essa população. Então, a gente percebe isso, e aí talvez responda, talvez não diretamente, mas se busque uma explicação para isso. A sociedade não aceita essa população e não aceita essas pessoas, e a gente percebe isso na hora em que elas têm que retornar à volta à liberdade. Então, quando se vai às comunidades, a gente vai às cidades, a gente vai aos municípios, propor, inclusive, a criação de novos presídios, de presídios muito mais bem estruturados, com finalidades, com ressocialização, com presos trabalhando, que vá fazer a diferença na vida do apenado, que também vai fazer diferença na vida da comunidade, você já percebe que as pessoas não têm esse interesse, elas não querem que isso aconteça, e ainda existe, infelizmente, essa ideia de que o preso, por ter praticado um crime, seja de que natureza for, ele merece um castigo. E parece que nós voltamos aí a muitas décadas atrás, em que esse castigo tem que ser o mais duro possível, de uma forma, se possível, até corporal, de que ele sofra o corporal, para que porque ele não possa delinquir novamente, e que, de preferência, não pudesse voltar de novo a conviver na mesma sociedade. Então, toda essa situação de ressocialização, ela passa primeiro por toda essa carga de preconceito, toda essa carga histórica de não querer participar ou voltar para a sociedade essa pessoa que delinquiu. Mas na prática, um dia ela vai voltar, né? A gente tem dados hoje de reincidência no Estado? Bom, hoje, Brasil afora, existem várias métricas, né, de como se medir essa reintegração social, né? Não existe uma métrica oficial, um dado
oficial em nenhum estado da federação. Mas, seguindo a linha do que a desembargadora colocou, eu concordo plenamente que a gente precisa vencer algumas barreiras, né? Barreiras conosco mesmo, enquanto gestores, barreiras com a sociedade como um todo. Porque para que a gente possa não ficar nas promessas políticas, para que a gente possa ter ações efetivas, nós temos que ter ações como o governador Carlos Moisés teve já no primeiro ano de governo, que foi já autorizar o ingresso já de 600 policiais penais, porque a gente não consegue operar uma unidade prisional, não consegue dar a devida assistência a essa pessoa privada de liberdade se nós não tivermos operadores. Então, nós temos hoje um sistema melhor estruturado. Nós tivemos essa contratação inicial de 600 policiais penais, depois, durante o governo também, de mais 300 policiais penais. E agora, para que a gente pudesse melhorar a qualidade no atendimento dessas pessoas, tivemos autorização da contratação de mais aproximadamente 800 profissionais, que são médicos, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, técnicos de saúde bucal, dentistas. Então, todos esses atores, né, que envolvem a operação do sistema... São específicos para o sistema prisional? Justamente. Ou são médicos e dentistas que trabalham na rede pública e fazem atendimento? Não, esses profissionais eles foram contratados para executar uma quantidade de horas dentro do sistema prisional, para que a gente pudesse atender essas pessoas dentro das unidades, né? Então, quando a gente fala em pensar a segurança pública da porta da unidade prisional para dentro, isso é pensar em segurança pública, porque se a gente implanta política pública, se a gente pratica e dá as devidas assistências, né, dentro de um estabelecimento penal, o governo está sendo inteligente, porque isso é uma estratégia de segurança prisional, isso é uma estratégia de segurança pública. Tratar as pessoas, independente de onde ela esteja, como pessoas. Por exemplo, o último levantamento do CNJ sobre a situação carcerária apontou, por exemplo, que, vamos ver dados aqui de Santa Catarina, né? Que eu dei uma olhada, mais de 80% ainda da população carcerária tem no máximo o ensino fundamental. Ou é analfabeto, ou é incompleto, ou no máximo é o ensino fundamental. Ou seja, são pessoas ainda que não têm uma formação escolar. Chegam no sistema prisional, às vezes mal sabendo ler, né? O que é feito? Aí não adianta ela ficar lá e também não ter um trabalho que possa ajudar isso. O que é feito hoje na prática relacionado à questão de educação, para o preso, que vai ficar 1 ano ou 2, consiga ter uma evolução educacional? Eu penso, Francis, o seguinte, que esse retrato que hoje o CNJ traz, ele espelha efetivamente a nossa sociedade. Porque se nós formos olhar o que é que nós temos hoje, quem é que cumpre penas nos nossos presídios? E aí o Alexandre pode até me corrigir se eu estiver errada. Nós temos o quê? Quem são as pessoas presas? E aí não fazendo discurso ideológico nenhum. Na verdade, nós temos uma camada da população muito pobre. Nós não temos normalmente presos que sejam de uma classe mais abastada da população. Não, só interrompendo, doutora, eu vi nos dados ali que se for nível universitário, de educação, mesmo incompleto, não passa de um dígito. Pois é. 1%, 2%, é bem restrito mesmo. E onde a gente vai buscar isso? Quem são essas pessoas? São pessoas que você vai encontrar. Qual o tipo de crime hoje que está mais, que nós encontramos com mais frequência dentro dos presídios? O tráfico de drogas. E onde nós encontramos isso? E aonde isso está instalado nas sociedades? Em locais de baixa renda, em comunidades de pessoas mais humildes e realmente pessoas que abandonam as escolas, pessoas que não dão muita importância aos estudos, e isso não é da própria pessoa, vem de uma geração, Sim. Vem dos pais. E aí eles chegam lá dessa forma e lá é preciso que se mude essa cultura. Então, veja, ele chega lá de uma forma traumática, porque realmente ele já entrou no mundo do crime, ele já está sendo apenado pela justiça, ele já está cumprindo uma pena, ou está provisoriamente ali aguardando uma decisão judicial, e ele não tem ferramentas, inclusive pessoais nem intelectuais, para conseguir saber como lidar com isso. A Secretaria de Administração Prisional vai tentar inseri-lo dentro de uma política educacional que o Estado fornece, que são as políticas do SEJA. Então, nós temos ali, mas aí, além da oferta do ensino, nós precisamos da adesão do preso. E isso talvez seja o momento mais difícil de toda a concepção desse trabalho. Porque
oferecer o estudo, oferecer a mão de obra, me parece hoje que isso não é um grande problema do Estado. Eu acho que isso já foi, mas hoje se tem noção da necessidade. O que se tem dificuldade, e eu acho que o Alexandre pode falar até melhor do que eu, é a adesão daquele que está lá dentro. Por quê? Porque para ele aquilo nunca foi importante. Até então não foi importante. Porque ele não vem de uma cultura, de uma família, de um espaço em que a educação era importante. Ele vem de uma outra realidade que não a nossa. E aí ele chega lá, se depara com aquele mundo, vive um mundo paralelo, e muitas vezes ele não acha que vá, quando sair, precisar de algum curso profissionalizante, que ele vá. Até tem esperança de mudar de vida, mas muitas vezes não tem força suficiente para conseguir colocar em prática essa mudança. Alexandre, como é que é feito na prática essa triagem e como é feito essa prática de, não convencimento, mas de explicação para o preso que há essas ferramentas de ressocialização que ele pode aproveitar, como de alfabetização, como de cursos, e o que é oferecido hoje no nosso sistema prisional de Santa Catarina? Bom, a desembargadora falou uma verdade, né? O Estado de Santa Catarina veio evoluindo positivamente nessas entregas, né? Algumas dificuldades que nós tínhamos lá atrás a gente já superou, em mais espaços para sala de aula, em contratação de professores. A Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa... São professores que se deslocam até o sistema prisional e dão aula? Isso, a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa tem um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para que essa política educacional possa ser executada também dentro dos estabelecimentos prisionais, né? Então, hoje nós temos aproximadamente 12 mil internos que executam alguma atividade educacional dentro da unidade. E aí o Estado se utiliza da própria estrutura do Estado para executar essa política lá. Então, especialistas, professores, pedagogos que executam essas políticas dentro das unidades. Nós temos ali aproximadamente 4 mil internos com ensino formal, né, através do SEJA, né, para nivelamento, ensino médio, ensino fundamental, alguns também cursando o ensino superior, né, temos internos cursando logística, cursando teologia, cursando administração. Alguns executam essa atividade educacional dentro da própria unidade através de equipamentos de tecnologia, com acesso à internet, a computadores exclusivo para essa atividade educacional, e outros acabam tendo autorização judicial, né, dependendo da condição, do regime, do comportamento dele, do perfil. Então, o magistrado local autoriza ele fazer essa atividade externa, essa atividade educacional, né? Então, essa parte de conscientização da importância disso para que ele possa evoluir enquanto pessoa, enquanto cidadão e possa fazer essa reflexão, a gente se utiliza de outros atores dentro do estabelecimento prisional. Essa nossa equipe multidisciplinar, que a gente está reforçando ela agora, com psicólogos, com assistentes sociais, vão nos ajudar a trabalhar essa pessoa que está privada da liberdade para que ele possa tomar a devida consciência e entender que o ensino, a educação, que ele talvez não quis acessar lá fora, né? Muitas vezes tem a oportunidade, mas não quis acessar, ele possa entender que aquilo vai ser bom para a vida dele. Porque para que ele possa ter um trabalho digno, uma atividade laborativa adequada, uma boa remuneração, né? Para que saia desse mundo do crime, do mundo do tráfico, ele precisa ter pelo menos um ensino básico para que ele possa saber ler e escrever, que muitos, como a desembargadora falou, muitos chegam não sabendo ler e escrever, né? E a gente procura então ter toda a formalidade e ofertar a educação, de ele ter esse acesso dentro do estabelecimento, mas essa conscientização, além de toda a equipe de policiais penais, a gente tem essa equipe multidisciplinar também para buscar esse tratamento psicossocial e buscar a efetiva reinclusão dele através da educação. Até porque o diploma é o mesmo, né? Na verdade... Para quem é preso, para quem não é, a formação Mas se me permite, Francis, é o seguinte, eles não têm essa visão dessa mudança de chave. Eu vou estudar, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a escrever, uma coisa básica, que eu vou alcançar outros níveis, eu vou terminar o ensino fundamental, eu vou passar para o ensino médio, eu vou alcançar alguma coisa. Isso fica muito distante daquele sonho que para eles é uma coisa muito pontual. Eu quero o imediatismo. Uhum. Então, o que você faz? É um trabalho que é preciso de sensibilização, de você fazer, de mudar toda uma cultura que já vem junto. Mas, de certa forma, esse número me parece alto. 12 mil detentos estão hoje num processo relacionado à educação.
Se a gente pegar esse número de Santa Catarina, que é 26 mil e pouco, 27 mil detentos, sendo que a maioria deles ainda estão sob regime, sob uma prisão temporária, aguardando uma condenação definitiva, esse número de 12 mil fazendo algum tipo de atividade educativa, me parece alto já. Sim. A gente tem aproximadamente a metade, mais da metade, né, Francis? Na verdade, nós temos aproximadamente 24.300 presos no estado de Santa Catarina, né? E desses, aproximadamente 4.500 são provisórios. Aí demonstra também a eficiência do nosso judiciário, né? Diferente de outros estados da federação, o tempo de instrução, né, das ações penais, ela é muito mais célere em Santa Catarina, né? Então, o nosso judiciário é extremamente atuante. Isso é importante para que a pessoa que está privada da liberdade tenha uma certeza de qual vai ser o futuro dele, mesmo privado de liberdade, porque a pessoa na condição de provisória, a gente tem uma série de restrições. Se a gente quiser inserir ele numa atividade educacional mais ampliada, eventualmente com uma saída dessa, se a gente quiser inserir ele numa área de trabalho, a gente precisa ter ele numa situação definitiva dentro da unidade. Ele na condição de provisório, ele tem algumas limitações ainda. Então, o nosso judiciário é extremamente eficiente. O nosso percentual hoje, né, de internos é bem menor de provisórios, né? Isso comparado às demais regiões do Brasil. A gente tem aproximadamente aí 7, 8 mil condenados no regime fechado e outros no semiaberto. Então, isso é um dado importante para demonstrar a eficiência do nosso judiciário também, né? E lembrando que nós estamos falando só, por exemplo, de presos entre 18 anos para cima, não estamos relacionados a adolescente nem nada, não, que é outra realidade. Afeta a pasta da SAP também, o sistema socioeducativo, mas aqui a nossa discussão é com foco no sistema prisional, as pessoas maiores infratoras, digamos assim. Olhando os dados do CNJ, os últimos dados, a gente vê ainda que 95% da população carcerária, isso também reflete um pouco aqui no nosso estado, é ainda composta de homens, né? Alguns percentuais, quase 30% tem alguma condenação relacionada a crime patrimonial, roubo, né? 25% de furto, homicídio, ou outros tipos de crimes são um percentual mais baixo. Então, a grande parcela da condenação ainda é o tráfico e crimes patrimoniais, né? Roubo, furto. Ou seja, são crimes, de certa forma, que o perfil do preso possibilita que ele tenha participe desses programas, é isso? Sim, desembargador. Não há limite, por exemplo, dependendo da condenação, não dá para poder participar, não dá para, por exemplo, trabalhar dentro do presídio. Na execução da pena, a gente não dá mais ou menos oportunidade para ele, dependendo do crime que ele cometeu. Né? Isso, durante a execução da pena nos estabelecimentos prisionais de Santa Catarina, isso não existe. Né? Ele estando condenado, ele vai ter mais acesso, por exemplo, né? Um preso provisório, só para a gente fazer um comparativo, um preso provisório que precisa acessar uma universidade, né? Ele não pode enquanto não sair a condenação, porque a gente precisa desse tempo para poder avaliar o perfil dele, e ele está na condição de provisório também. A tendência de evasão dele ou de fuga dele é maior. Então, se ele está na condição de condenado já, nós já temos um tempo de avaliação psicossocial dele, de comportamento dele, né? E aí ele geralmente na condição de semiaberto, né, do regime semiaberto, aí ele acaba tendo esse acesso. É algo que o provisório não tem ainda. Mas mesmo provisório, ele já pode estar inserido nesse programa? Já pode, por exemplo... Sim, dentro da unidade, sim. Então, dentro da unidade, ele na condição de provisório, ele tem acesso já à educação, ao ensino formal, à remissão, à atividade de leitura, né, que é uma outra atividade extremamente importante. Nós tínhamos, com o esforço de alguns magistrados lá atrás, antes de o Estado, de o Executivo ajustar isso, eu lembro de alguns magistrados que corrigiam, faziam uma avaliação e a correção da redação do interno, né, cediam os livros para poder estimular a leitura, né? E aí a gente foi aperfeiçoando isso. Eu lembro quando nós estávamos na direção da penitenciária de São Pedro de Alcântara, ali em 2013, 2014, a gente montou um projeto piloto e trouxemos profissionais com essa experiência, com essa expertise da Secretaria de Estado da Educação também, para executar parte da política de educação, que é a parte da leitura, né? Então, a gente, com a leitura, ele também, com os estudos, ele também tem a remissão da pena, ele tem a diminuição da pena, né? A cada 12 horas de estudo, ele tem um dia a menos da pena a cumprir. E como é feito isso dentro do sistema prisional? Como é que é fiscalizado? Fica uma biblioteca? Como é que é feito essa parte? Na maioria das unidades nós temos bibliotecas já bem estruturadas, outras nós temos alguns livros disponíveis, né? E aí esse professor,
o policial penal dá acesso ao professor e ao interno para poder fazer entrega desse material. Esse interno muitas vezes se desloca à própria biblioteca ou até mesmo à sala de aula, né? Para que ele possa entender qual é o título que ele vai querer, né? Ter um esclarecimento prévio ali desse professor. E a partir do momento que ele tem o tempo de leitura desse livro, depois o professor aplica uma avaliação para saber o desempenho dele, entender se ele realmente fez a leitura do livro, né? Explora isso positivamente para que ele possa fazer reflexões também da vida dele e do comportamento dele. E aí com a avaliação formal, como numa escola, né? Uhum. Qualquer aluno, ele é um aluno. Sim. Ali dentro da sala de aula, mesmo dentro de uma unidade prisional, ele é um aluno, né? Uhum. Como fosse numa escola comum. Certo. Bom, queria falar agora, então, relacionado a essa questão da educação, mas a questão laboral agora, do trabalho interno. Que tipo de trabalho hoje o preso pode fazer, o preso vem fazendo dentro do nosso estado e algumas unidades prisionais? Bem, isso, na verdade, também é uma oferta do Estado, também é um direito do preso, está na lei de execução penal, ele tem todo o direito de trabalhar enquanto ele está segregado, enquanto ele está privado da sua liberdade, e traz a ele a vantagem de cada 3 dias trabalhado, ele tem um dia de remissão de pena. Como o Alexandre falou agora há pouco, como a gente estava falando a respeito da educação, foi criado, inclusive, voltando um pouquinho, a educação um paralelo a isso, não é? Com a própria leitura de obras onde primeiro existia a remissão pelo trabalho, se começou a criar a remissão pelo estudo e a remissão pela leitura. Então, todas essas áreas, todos esses caminhos foram muito bem elaborados no sentido de facilitar com que se dar a oportunidade para que o preso trabalhe. Aqui não é diferente. Santa Catarina e o Alexandre tem condições de melhor explicar isso. Todas as unidades têm trabalho interno para os apenados. Não todos os apenados em todas as unidades conseguem as vagas, porque, infelizmente, nós não temos ainda 100% de vagas, não é, Alexandre? Mas temos uma quantidade de vagas bastante grandes que são suficientes para atender muitas demandas em várias unidades. É isso mesmo. A gente tem aproximadamente, desses 24 mil internos, nós temos aproximadamente 7 mil internos trabalhando em várias unidades prisionais do Estado. E é importante salientar que esse trabalho que eles executam dentro das unidades, ou até mesmo fora das unidades, não são trabalhos de artesanato, só costura de bola, como acontecia no passado, né? São trabalhos realmente para que ele busque ter uma realidade econômica e financeira, mesmo privada de liberdade, diferente, porque cada interno que trabalha no estado de Santa Catarina, ele recebe no mínimo um salário mínimo. Desse um salário mínimo que ele recebe, 25% fica para o Estado, né, a título de indenização, para que o Estado possa reinvestir naquela estrutura que ele está privado de liberdade para poder fazer melhoria, pintura, certo, manutenção, conservação, né? Então, de uma certa forma, o interno hoje de Santa Catarina, ele indeniza parte da sua despesa que ele tem com o Estado. E os outros 75%, a gente tem organizado e articulado para que um percentual, aproximadamente 25%, fique numa poupança, para que quando ele se tornar egresso, ele possa ter um recurso financeiro também, para que ele possa talvez até mesmo empreender, né? Montar uma sua própria oficina de pintura, de funilaria, ou de solda. Então tem uma série de a possibilidade também desse recurso ir para a família, se houver Também. Então a gente tem aí o outro 50% que ele pode também deixar nessa poupança ou ele pode ajudar a família fora, né? Hoje em Santa Catarina as famílias não levam mais uma bolsa de alimento ou itens pro seu familiar que está privado de liberdade. Na verdade, muitas vezes eles passam na parte da gerência laboral, da coordenação laboral da unidade e fazem um saque de recurso, né, do cheque daquilo que ele produziu, para poder ajudar a família fora, né? Isso não é uma indenização do Estado, né? Não é um benefício previdenciário. É importante que as pessoas entendam que isso não é o auxílio reclusão que o Estado brasileiro tem há muita confusão legalmente constituído. Auxílio reclusão é outra coisa. Auxílio reclusão é um benefício previdenciário que vai ser assistido àquelas pessoas que eventualmente contribuírem com a previdência social, né? Então, isso a gente tem um percentual bem pequeno, mas em Santa Catarina, o interno ele recebe por aquilo que ele trabalha, né? E as famílias hoje não levam mais mantimentos e bolsa de alimentos para ele ou qualquer outro item nas unidades. E como eu falei, né? Pelo contrário, eles na verdade levam o recurso daquilo que o preso
produziu para poder ajudar fora, né? Para poder comprar um medicamento, para poder ajudar um filho que está precisando, né? Para poder ajudar uma mãe. Então, isso é algo bem E quais são interessante. os trabalhos? Nós temos... Tem indústria que trabalha no sistema prisional? Tem Tem, parceria? Por que Santa Catarina tem esse diferencial? Nós, enquanto gestores do sistema prisional, a gente entende que a nossa especialidade é segurança prisional. Para que a gente possa executar a política de educação, nós precisamos trazer quem é especialista. Então, nós trouxemos a Secretaria de Estado da Educação para executar essa política dentro da unidade. Para a parte laboral, quem é especialista é o nosso empresário, o nosso empreendedor catarinense. Esse público é que sabe como fazer, sabe como empreender e sabe como executar. Então, através de empresas como a Fischer, como a Intelbras, né, nós temos grandes empresas E tem unidades dentro do presídio? que tem células de trabalho, linhas de produção dentro das unidades. Então, só para contribuir, né, na região oeste do estado e nas suas diversas unidades, nós temos um ramo vocacionado para a sua região, que é a agroindústria e a produção têxtil, né, na região de Chapecó, São Miguel do Oeste. Nós temos a manipulação com madeira, com metalúrgica, a produção de móveis, sofá, cama. Como eu já falei no início da conversa aqui, a gente consegue montar uma casa inteirinha, desde as suas paredes, a sua estrutura, até a parte de mobília, com fogão, com forno elétrico, com tudo. A gente consegue montar uma casa inteirinha se a gente pegar cada item das diversas unidades que a gente produz dentro do sistema prisional. Então, a parte de eletrodoméstico, reciclagem, fabricação de roupa de cama, embalagens, materiais de construção, a parte de alimentos. Nós temos uma empresa de panificação no sul do estado, uma parceria com a Líder Atacadista, que a maioria das nossas internas da penitenciária feminina de Criciúma trabalham dentro dessa fábrica. Certo. Se a gente entrar nessa fábrica, a gente vai ver todas as internas vestidas de branco, devidamente higienizadas, passando por um protocolo sanitário rigoroso, né, de exame preliminar, como se fosse um cidadão comum fazendo todo o exame admissional, para elas poderem ingressar aí e fazer a manipulação. Então, toda a parte de bolo, congelados, tudo isso é feito pelas internas da penitenciária feminina do Tubarão. Então, a gente tem uma série de itens, né? Trouxemos essa expertise, essa parceria da iniciativa privada e do nosso empreendedor catarinense para dentro do sistema prisional para nos ajudar a potencializar a utilização da mão de obra dessas pessoas. Porque, como a desembargadora falou anteriormente, né, no início do nosso bate-papo aqui, essas pessoas uma hora vão voltar para a sociedade. Então, o empresário consegue qualificar essa pessoa dentro da unidade, né, contando com essa mão de obra, remunerando essa mão de obra, e quando esse cidadão se tornar egresso, ele tem também a possibilidade, a oportunidade de, com a mão de obra qualificada, de buscar o mercado de trabalho fora também. Mas na prática, esses empresários que têm esse projeto dentro das unidades prisionais também recebem quando o preso ganha liberdade? Há um interesse também dessas unidades funcionarem lá dentro por parte do empresário. Mas há uma receptividade desses detentos quando eles ganham a liberdade, quando eles voltam à sociedade? Sim, a gente no início teve um pouco mais de resistência, hoje existe uma consciência social maior desses parceiros, né? A gente, como a desembargadora falou, a gente tem que ir quebrando barreiras, né? Nós temos toda uma cultura social que ela acaba gerando algumas dificuldades, mas hoje sim, todo o interno que é egresso do sistema prisional, ele já tem essa conscientização dos parceiros, dos empresários, para poder também aproveitar essa mão de obra e dar essa oportunidade, né? É o ganha-ganha, ganha o interno que está saindo e está tendo essa oportunidade de trabalho, e ganha o empresário também que já tem uma mão de obra qualificada. E a gente também tem na parte educacional, é importante destacar aqui, tem esse link com o trabalho também, uma parceria muito grande com o Sistema S, Senai, Senac. Uhum. A gente capacitou aproximadamente no último semestre 1.300 internos para a área têxtil. Então o Senai foi dentro das unidades prisionais, o Estado fez a contratação, né? A Fiesc ajudou, nos auxiliou ali na articulação com o Senai, e a gente conseguiu capacitar aproximadamente 1.300 internos em todo o sistema prisional catarinense, né? Então é uma mão de obra qualificada que vai ser utilizada pelas próprias oficinas que são empreendidas pelos fundos rotativos das unidades, que eu posso explicar isso um pouco mais, mas também pelas indústrias têxteis que trabalham dentro do sistema prisional. E, consequentemente, além da certificação como cidadão comum que vai numa escola do Senai ou do Senac, esse interno também vai para a sala de aula para poder ter essa capacitação e essa certificação, né? Uhum. Quando a gente fala nesse trabalho, a gente imagina,
em termos de Brasil, que a gente tem sempre um padrão para se espelhar, né? Por exemplo, hoje qual seria o padrão desse trabalho que é feito de ressocialização com outros países? Como é que é feita essa relação? Vocês vão lá fora, pesquisam, estudam, vê o que está sendo feito lá no primeiro mundo, vamos dizer assim, na Europa, Estados Unidos, trazem para cá. Como é que há esse intercâmbio para poder evoluir esse tipo de trabalho? Bom, conversando com os demais secretários de Estado e participando de algumas reuniões, né, a gente observa, e algumas visitas técnicas também, a gente observa que não somente Santa Catarina evoluiu, vários estados da federação também evoluíram nisso, né? Maranhão está com destaque bem positivo nas atividades lá também, de trabalho e de educação, mas hoje Santa Catarina não busca somente as boas práticas brasileiras como referência, né? A gente tem buscado isso fora, tivemos convites para poder falar um pouquinho do trabalho aqui, e eu tive a oportunidade de acompanhar o ex-secretário Leandro Lima em Londres, né, onde a gente falou um pouquinho da política laboral e de como é que a gente conseguiu trazer essa profissionalização, esse trabalho profissional para dentro das unidades. O secretário Leandro teve, em 2019, a convite do governo americano, com um custo também despendido por aquele governo. Ele passou aproximadamente uma semana nos Estados Unidos fazendo esse intercâmbio, levando a experiência de Santa Catarina e entendendo a experiência americana também, né, de como é que era essa política de trabalho, de atividade de educacional e da custódia, né, das pessoas privadas de liberdade naquele país. Então a gente não tem mais referência só ao Brasil. Nossa referência a gente tem buscado fora, tem feito essa troca de experiência porque a gente precisa realmente melhorar. Por exemplo, hoje Santa Catarina é o único estado da federação que que busca fazer a entrega de todos os itens e todos os materiais para as pessoas que estão sobre sua custódia, não permitindo mais o acesso à bolsa, né? Bolsa de alimentos e esses itens, né? Que a família traz de fora. Por exemplo, esse cenário da família trazendo a cesta básica para dentro do presídio não tem mais. Não tem mais. A gente tem estabelecido um diálogo coordenado pela desembargadora Cíntia para que a gente busque, além daquilo que a gente já entrega, a gente buscar a melhoria disso, né? O que a gente pode melhorar dessa entrega? Porque a pessoa está sob custódia do Estado, a responsabilidade é do Estado. Mas... Isso é por uma questão de segurança também? Também. A nosso ver, né? Ao ver da Secretaria, tem o quesito segurança, né? Mas também tem a questão social. A gente não pode fazer uma senhora, uma mãe de idade que está cuidando dos netos, que está com a nora ou com o filho privado de liberdade, trazer bolsas de alimento ou outros itens para dentro da unidade se o Estado é responsável por isso, né? Esse é o entendimento da SAP. Mas no diálogo estabelecido e coordenado pela desembargadora, a gente tem analisado cada item que a gente entrega para a gente buscar a melhorar essa entrega. A gente tinha um nível de entrega alguns anos atrás, a gente foi melhorando gradativamente. E nós estamos dialogando e buscando, através de embasamento científico, o que a gente pode melhorar e qualificar essas entregas, né? Como é que a gente pode operacionalizar isso melhor para que isso chegue lá na ponta, chegue efetivamente para o interno na cela, né? Isso é algo que o GMF tem nos cobrado, tem fiscalizado, mas também tem estabelecido diálogo para que a gente possa conjuntamente construir e fazer essas entregas. Houve uma resistência dos presos com relação a essa mudança? Sim, houve e ainda há, né, dos próprios internos e dos próprios familiares, né? Porque, como a desembargadora falou, são questões culturais, tem questões que estão incutidas não só o Brasil, mas toda a América do Sul tem essa cultura de a família levar algum objeto, alguma coisa para poder subsidiar o seu familiar que está privado de liberdade. Desembargadora, o que ainda precisa ser feito, ou qual o projeto para poder, qual é o próximo foco para poder melhorar essa questão da ressocialização? A gente ainda tem no sistema prisional, não sei se Alexandre ainda continua, ainda não há muita divisão entre o preso provisório e o preso condenado ainda, né? Isso, de certa forma, pode ajudar na questão da ressocialização? A nosso ver, sim, né? Isso é algo que o GMF tem nos cobrado também, tem buscado uma ação ainda mais efetiva do Estado, né? Santa Catarina foi o primeiro estado da federação, em conjunto com o GMF, a trabalhar para que as mulheres privadas de liberdade não estivessem nas mesmas unidades prisionais do que os homens, né? Então a gente consegue hoje em Santa Catarina ter unidade exclusiva para as mulheres e unidade exclusiva para os homens, né? E paulatinamente a gente está conseguindo fazer a segregação e a separação dos internos que estão no regime fechado, semiaberto e provisório. Não conseguimos executar isso na totalidade ainda, né?
a gente precisa construir outras unidades com melhor estrutura, com mais... Mas isso vai no que a desembargadora falou, ainda há um limite de preconceito na própria população. Vem um presídio para cá. Sim, não há sim. essa consciência de que também, além do ônus, também pode ter um bônus para a região, é isso? Ao contrário, as pessoas sempre acham que uma construção de uma unidade prisional vai ser um ônus para a sociedade, para o espaço, vai acabar criando mais problemas do que soluções. Vem com aquele olhar antigo, aquele olhar que já hoje já não seria mais coerente com as mudanças que ocorreram tanto na sociedade como na própria administração prisional. Tanto que, há pouco tempo, nós somos numa comarca específica, onde nós temos uma superlotação de presos, um número além do número de vagas, e oferecendo e promovendo à sociedade uma possibilidade com espaço, já com valores da própria secretaria para a construção de uma nova unidade de regime semiaberto, onde todos os presos iriam trabalhar, e a comarca reagiu de uma forma muito difícil de se conseguir trabalhar essa ideia. Ainda precisamos de mais reforços, precisamos de mais visitas para que se possa, talvez, mostrar que essa nova unidade vai trazer mais segurança do que a unidade antiga, que hoje já não atende os requisitos e não preenche, não atende a segurança necessária para aquele espaço. Então, é muito complicado você trabalhar essa questão de segurança, de falar em preso, falar em sistema prisional, porque é a primeira coisa que as pessoas rechaçam. Eu não quero perto da minha casa, eu não quero perto dos meus filhos, eu não quero perto de onde eu vivo. E a gente percebe isso em todos os lugares, a gente não vai nem fazer nenhuma diferenciação. E a gente sente essa dificuldade. Mas não deveria, de repente, ter um trabalho um pouco mais de divulgação dessa questão de ressocialização? Lá dentro da unidade prisional também tem um espaço lá onde é produzido, tem uma parte lá que é voltada para a indústria, tem uma panificadora também ali, olha só, de repente mostrar esse outro lado da prisão, que não só o lado do cárcere. Sim. Isso é algo que a gente está... A população ter um pouco mais de, não só ver só o lado negativo e ter um pouco mais de aceito, vamos dizer assim. Sim, isso é algo né? Isso é algo que a gente tem trabalhado junto com a nossa assessoria de comunicação também. Temos utilizado redes sociais para poder levar isso para o mundo externo, né? Levar isso para as pessoas de bem e as pessoas entenderem que aquele equipamento de segurança ele é necessário, mas ele também pode trazer dados e resultados positivos, né? Como essa parceria com as empresas, como essas oportunidades que essas pessoas têm. A gente tem buscado isso através da comunicação, a gente tem buscado isso através das nossas redes sociais também, de chegar no público interno, mas é público e notório, como a própria desembargadora falou, de que há essa resistência. As pessoas às vezes não querem saber, né? Se sai uma notícia na mídia que foi um crime, foi praticado um crime e tal, ou se tiver uma notícia de motim ou rebelião, todo mundo vai querer ver. Agora, se tiver uma boa notícia de uma reintegração social, de uma política pública efetiva e eficaz dentro do estabelecimento prisional, há essa resistência ainda. Então, a gente precisa, e a desembargadora fala isso com muita propriedade, porque um pouco que eu conheço ela, além de ser desembargadora, ela tem essa formação, né, para poder fazer essa análise das pessoas, que há essa dificuldade ainda da nossa sociedade. Porque ainda há a estigmatização, né, do preso, né? E também um outro detalhe, né? A gente tem que... As pessoas, isso acho que é uma coisa que eu vivo falando, e acontece, nós somos pessoas que... nós temos preconceitos que a gente muitas vezes nega. Então a gente diz, não, eu não tenho preconceito nenhum, eu não tenho problemas nenhum, mas na verdade quando chega na tua porta você percebe que tem sim. E hoje a gente vê aí uma campanha, às vezes até de uma forma mais distante, de colocar a figura da pessoa que cometeu um crime, seja que crime for, seja do mais bárbaro ao mais leve, como aquele que tem que ser excluído efetivamente socialmente e nunca mais voltar. A pessoa não tem jeito, ela tem que ser presa e, de preferência, deveria morrer.
Então é aquela coisa, aquela situação que você não tem explicação. Não dá para dar uma segunda chance, né? Não existe isso. Nós temos que... Eu sou professora da disciplina de execução penal na universidade e eu tenho alunos que chegam com 18 anos, com 17 anos na universidade, já estão lá nessa disciplina que já está no final da grade, do curso, né? E eles chegam, assim, 90%, arrisco a dizer, dizendo o seguinte: eu acho que bandido bom é bandido morto. Então, como você faz para mudar isso? Como você faz para dizer que você não está defendendo bandido? Que você está simplesmente mostrando que cada ser humano tem o direito e tem deveres e que talvez um dia na sua família aconteça de alguém ser preso. E aí você vai defender o quê? Você vai dizer que tem que morrer também? Que às vezes alguém pode cometer um homicídio no volante de um carro, que alguém pode praticar qualquer um outro tipo de crime. Nós somos seres humanos falíveis, mas isso é muito difícil das pessoas entenderem, porque elas criam um extremismo, ou eu sou bom ou eu sou ruim. E o preso está na categoria do ruim. E ele nunca vai se tornar bom. Então, aqueles que pregam isso são pessoas que estão fora da realidade, são pessoas que não sabem lidar com esse tipo, e dizem, esse tipo de pessoa, que na verdade não deveria nunca se fazer essa discriminação. Doutora, isso é tão forte porque, assim, ó, eu sou oficial de justiça, né? Trabalho no Poder Judiciário como oficial de justiça. A gente lida o dia inteiro fazendo intimações. E geralmente tem essa situação, que às vezes você vai intimar uma pessoa, no caso aconteceu, foi numa fábrica, a pessoa, para uma audiência, ela é relacionada a um processo civil. Tem a sua audiência aqui, o senhor tem que participar, não encontrei o senhor em casa, vim no local do trabalho, estava lá a pessoa lá, uma fábrica mecânica, uma fábrica grande, trabalhando. Daí ele aproveitou, eu queria só tirar uma dúvida, não sei se pode ser contigo, sobre um outro processo que eu tive há muito tempo atrás. Aí ele começou a me dizer, aí na hora ele falou, não, porque eu já tive preso por uma condenação, 8 anos. A gente tem isso um pouco intrínseco na gente, né? Parece aquele botãozinho que quando a pessoa fala que é um ex-preso, mesmo a gente está trabalhando no sistema do Poder Judiciário, estando habilitado com isso, sempre tem ainda aquela resistência, infelizmente, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar o dia inteiro para poder mudar esse preconceito que a gente tem. É uma cultura que vai levar muito tempo ainda para que a gente, principalmente em situações, em estados, em culturas que têm muita do germânico, do italiano, do próprio, assim, traz muitas raízes aí europeias, a gente vai precisar trazer muitas coisas boas para acabar com essa ideia passada de que a gente pode dividir as pessoas em boas e ruins, e acabar com essa ideia de castigos. Então, mostrar que o sistema prisional não está ali para castigar, e que a pessoa não pode ser julgada o resto da vida por um único erro. Certo. E também a gente não pode normalizar, naturalizar, quando alguém diz assim, há um tipo de gente e há outro tipo de gente. Não existe isso, existe só um único tipo de gente. Todos nós somos iguais. E é isso que a gente tem que estar trabalhando sempre. Justamente. Você acabou testemunhando um exemplo do que acontece. Não, uma pessoa que egressa o sistema. Essa pessoa vai voltar de alguma forma. Então a gente precisa se conscientizar e, como sociedade civil organizada, independente das posições, seja no Tribunal de Justiça, seja dentro do Executivo, seja no Legislativo, seja na comunidade aí fora, a gente precisa unir forças para que a gente possa, então, fazer com que essa pessoa volte de uma forma diferente e a gente dê outras oportunidades, né? É um ex-egresso, é um ex-preso e estava trabalhando. Né? Então, você testemunhou algo que a gente precisa fazer com que os nossos entendam que essa pessoa não tem prisão perpétua, essa pessoa vai voltar de alguma forma. Né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto e criar mecanismos para que essa pessoa volte de modo diferente. Né? Que a gente crie esse start, talvez, na cabeça dela, nessa mente dela, para que ela possa mudar de vida, mudar o curso da vida dela para um caminho melhor. Desembargadora, secretário, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso programa a gente já estendeu o nosso horário e a gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer aqui a presença da desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer, que é coordenadora
do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, e do secretário de Administração Prisional e Socioeducativa, Aidemir Alexandre Camargo Neto. Muito obrigado. A você também que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, compartilhe e até o próximo programa, até o próximo Conexão Justiça.